Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos juntos ouvir o Evangelho de hoje. Hoje é 3 de abril de 2024. Vamos escutar, refletir e orar. O Evangelho de hoje está no livro de Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje traz consigo uma profundidade de significados que ressoam não apenas no contexto religioso, mas também na experiência humana em geral. Primeiramente, a narrativa dos discípulos de Emaús reflete a condição humana de muitos de nós, a dificuldade em reconhecer a presença de algo divino, transcendental ou até mesmo significativo em nossas vidas, especialmente quando estamos imersos em preocupações e desafios do dia a dia. Os discípulos estavam tão envolvidos em suas próprias conversas e tristezas que não perceberam a presença de Jesus ao seu lado, mesmo ele estando ali, caminhando com eles. A reação inicial dos discípulos, expressa por Cleofas, revela a desilusão e a perplexidade diante dos eventos que culminaram na crucificação de Jesus. Eles esperavam que ele fosse o libertador de Israel, mas a realidade dos fatos parecia contradizer essa expectativa. Essa é uma experiência comum na vida. Quando nossas expectativas não se alinham com a realidade, podemos nos sentir desorientados e desanimados. No entanto, a narrativa continua com a revelação gradual da presença de Jesus aos discípulos. Ele não apenas caminha ao lado deles, mas também os instrui e os ensina, revelando-lhes o significado das Escrituras e como tudo o que aconteceu estava de acordo com o plano divino. A transformação ocorre quando Jesus parte o pão, um ato que remete à última ceia e à Eucaristia, momento em que os olhos dos discípulos se abrem e eles finalmente reconhecem a presença divina que estava com eles o tempo todo. Essa história nos lembra da importância da fé, da esperança e da abertura para a presença divina em nossas vidas, mesmo nos momentos de desilusão e descrença. Ela nos encoraja a olhar além das aparências e das circunstâncias adversas,
confiando que há um propósito maior por trás de tudo o que vivenciamos. E, assim como os discípulos, podemos encontrar a verdadeira alegria e a plenitude ao reconhecermos a presença de Deus em nossas vidas e nos relacionarmos com Ele em comunhão e entendimento. Querido Deus, neste momento, reunimos-nos diante de Ti com humildade e gratidão por Tua presença constante em nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes estamos imersos em preocupações e desafios que nos impedem de perceber a Tua presença ao nosso lado, assim como os discípulos de Emaús não reconheceram a Tua presença caminhando com eles. Pedimos, Pai, que abras os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar além das aparências e das circunstâncias adversas. Ajuda-nos a fortalecer nossa fé e esperança, mesmo nos momentos de desilusão e descrença, confiando que Tua sabedoria e amor estão sempre presentes em nossas vidas, guiando-nos conforme Teu plano divino. Assim como revelaste aos discípulos o significado das Escrituras e Tua presença na partilha do pão, pedimos que nos ensines a reconhecer Tua presença em cada aspecto de nossas vidas. Que possamos encontrar a verdadeira alegria e plenitude ao caminhar em comunhão contigo, confiando em Teu amor e misericórdia. Que a nossa fé seja fortalecida e que possamos ser instrumentos de Tua paz e amor neste mundo, compartilhando a Tua luz com aqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, oramos. Muito obrigado por assistir até aqui o nosso vídeo sobre o Evangelho de hoje. Curta se você gostou do nosso vídeo. Deixe seu comentário sobre o que achou do nosso vídeo, do Evangelho, da nossa reflexão e da nossa oração. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e toque no sininho para ativar as notificações e ser avisado sempre que postarmos o nosso vídeo diário. E se você acha que esse vídeo pode ser importante para alguém, não esqueça de compartilhá-lo nos seus grupos de familiares e amigos.